O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isso, ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai, e seja feito como tu creste. Naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Bom, terceira noite de trido em louvor a São Pedro. Amanhã será a grande festa, né? E nós estamos nos preparando para celebrar essa grande festa de São Pedro, que tem como tema: a exemplo de São Pedro, vivemos nossa vocação missionária. Eu, quando vi esse tema e parei um pouco para pensar de vocação missionária, nos últimos tempos, vamos dizer assim, eu estou vivendo mais esse ministério, né? Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Extraordinário. O ministro da Eucaristia, que a gente costuma dizer, não somos nós, é o padre. O padre é o ministro da Eucaristia. Nós somos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. E ultimamente, nos últimos dias, vendo esse tema de viver vocação missionária, eu estou vivendo mais intensamente esse ministério, né? Sou ministro da comunhão, extraordinário da Sagrada Comunhão, ministro extraordinário da palavra e de Ezequias. Mas eu estava pensando, né? Hoje eu sirvo todos os sábados aqui, né? Estou servindo, ou celebrando, ou servindo ao lado do padre. Celebro na comunidade Nossa Senhora da Visitação, na comunidade Santa Clara, e todas as terças-feiras eu estou lá na Santa Dulce também servindo, né?
Mas o primeiro chamado do ministro, né, falando de vocação e de serviço, o primeiro chamado do ministro extraordinário é levar a comunhão para os enfermos e para os idosos. A minha enferma é idosa e a enferma, né? Então, todos os domingos eu levo a comunhão para essa idosa, né, que é na minha rua mesmo, né? Então, o nosso primeiro chamado é este, né? A gente sabe que na missa é o padre que distribui a comunhão. Nós somos auxiliares do padre. Quando o padre necessita da nossa ajuda, quando tem muita gente na assembleia, aí o ministro distribui a comunhão com o padre. Depois da pandemia ficou meio complicado e os ministros ficaram mais distribuindo do que o padre, né? Mas, na verdade, nós somos auxiliares, né? A nossa missão mesmo é levar a comunhão para os enfermos. Essa é a nossa missão, a missão de um ministro extraordinário. E eu posso dizer hoje que, e algo interessante, que Nini, que é a secretária da paróquia, até fez um comentário, né? Que eu estava com tanta chave esses dias, um molho de chave tão grande, que ela me comparou a Pedro por conta da chave, né? E aí a gente vê que Deus, Ele nos escolhe para um ministério, e a gente tem que abraçar esse ministério e colocar mesmo em prática. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação. Às vezes, eu acredito que muitos sabem qual é o seu chamado e a sua vocação, e alguns ainda não descobriram a sua vocação, o seu chamado, qual é a sua missão. Mas a gente tem que orar. E esse é um momento oportuno, né? Diante de Jesus, orando e pedindo para que Ele possa falar ao nosso coração, possa despertar no nosso coração essa vocação missionária, né? Que a gente possa descobrir o que o Senhor quer de cada um de nós. Nesse momento, como eu disse, eu estou vivendo intensamente esse ministério. Eu posso dar glórias a Deus porque eu sou um pecador que o Senhor escolheu para esse privilégio, que é estar perto de Jesus, é tocar em Jesus e poder levar Jesus para as outras pessoas. Eu não sou merecedor, eu sou um pobre pecador, mas o Senhor, Ele me escolheu, e eu tenho que abraçar isso, com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, porque eu sei dos meus pecados, sei das minhas faltas, mas o Senhor não olha isso, Ele não olha o nosso pecado, mas sim, Ele olha à frente, o que nós podemos fazer. Às vezes nós nem enxergamos o que nós somos capazes de fazer, mas o Senhor enxerga isso em nós. Às vezes uma pessoa chega para você e fala: você seria bom para fazer tal coisa. Imagina, nunca. Eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tremo na base. Era o que eu dizia quando a irmã disse que eu seria um pregador, né? Porque eu não me via desse jeito, dessa forma. Mas Deus viu isso em mim e através de uma irmã pôde falar para mim isso. Isso foi amadurecendo dentro de mim e o Senhor vai trabalhando na gente. Ele nos escolhe e nos capacita. Então cada um aqui tem uma vocação, um chamado, um ministério. Basta a gente abrir mesmo o nosso coração e se entregar ao Senhor Jesus e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é o chamado que o Senhor tem para mim? Assim como Pedro, que no Evangelho cita somente a sogra de Pedro. O nome de Pedro é citado por conta da sogra de Pedro no Evangelho, né? Mas como nós estamos no trido em louvor a São Pedro e falando de vocação, falando do tema, aí o Senhor tocou no meu coração para falar um pouco sobre isso. Mas o Senhor Jesus no Evangelho, Ele fazia justamente isso. Ele estava exercendo o seu ministério. E Ele
se deparou com um oficial romano, né? Falando assim, oficial romano. Esse oficial, ele trabalhava para os inimigos e era mal visto, né? O Senhor Jesus dizer que em Israel não viu fé igual a do oficial romano, é como se fosse não um tapa, mas um murro na cara dos judeus, né? Que um oficial romano que trabalhava para o inimigo provavelmente era considerado por muitos como inimigo também, era praticamente um soco na cara dos judeus. Dizer que um oficial romano teve mais fé do que qualquer um ali presente, diante das palavras que o oficial disse a Jesus: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Uma palavra só, o meu servo vai ser curado. E aí o Senhor Jesus se admirou com aquelas palavras, né? Ele continuou, ele realizou aquele milagre na vida desse oficial, né? Do servo desse oficial, e continuou a sua missão. Chegando na casa de Pedro, estava lá a sogra de Pedro com febre. Ele cura a sogra de Pedro e ela imediatamente se coloca a serviço. O Senhor, ele faz esse chamado a nós, a imediatamente se colocar a serviço. Muitas vezes nós não sabemos o que nós podemos fazer. Talvez uma leitura na celebração ou na missa, talvez fazer parte do acolhimento, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? A gente sabe que eu, particularmente, o Senhor já realizou muita coisa na minha vida. E qual é a minha atitude? Imediatamente servir ao Senhor. E é o que nós temos que ter no nosso coração, né? O Senhor Jesus, ele faz tanta coisa na nossa vida, já realizou tanta coisa na nossa vida, não custa nada a gente se colocar a serviço. Estamos diante do Senhor Jesus e temos que perguntar a Ele o que Ele quer de nós, qual é a missão que Ele tem para cada um de nós. E o Senhor Jesus não parou, Ele curou a sogra de Pedro e continuou expulsando demônios, curando, libertando, continuou a sua missão. A missão do Senhor Jesus não parava, era incansável, Ele continuava sempre. E é o que nós temos que enxergar no Senhor Jesus, porque tudo o que o Senhor Jesus fez, todos os gestos, tudo é para nos dar esse testemunho de que nós também temos que fazer. E o próprio Senhor Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele. Nós temos que guardar isso no nosso coração, na nossa mente, porque nós somos capazes, porque na verdade é o Senhor que vem nos capacitar, é o Senhor que vem nos conceder o Espírito Santo para que a gente possa exercer os nossos ministérios, porque se for pela nossa humanidade, nós não conseguimos nada, e nós também temos que ser incansáveis, assim como o Senhor Jesus. Não podemos parar, não podemos desanimar, temos que continuar sempre perseverantes e buscando sempre essa força no próprio Jesus Cristo. No próprio Jesus Cristo, que se fez tão pequeno para estar conosco, para estar dentro de nós. Hoje nós teremos esse momento de contemplação, de adoração ao Santíssimo, ao Senhor Jesus presente na Sagrada Comunhão. Amanhã, na Santa Missa, poderemos receber o Senhor Jesus Cristo e já com essa felicidade no nosso coração de que teremos Ele sempre aqui, pertinho de nós. Porque Ele quis estar aqui e Ele trabalhou isso no nosso coração e nós podemos nos esforçar e esforçar bastante para que Ele estivesse aqui. Então que não percamos essa oportunidade de glorificar esse Deus tão maravilhoso que quer estar sempre perto de nós.
Ele nos ama com um amor gigantesco, imenso, e quer estar presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia, na rua, em todos os lugares. Ele quer estar presente conosco. Que o Senhor Jesus, que nós estamos contemplando nesse momento, possa permanecer na nossa mente, no nosso coração, em todos os momentos do dia. Não podemos ser paranoicos, loucos, malucos, não. Tem que ser uma fé consciente, uma fé lúcida. Não sair por aí gritando pela rua, mas em todos os momentos da nossa vida, temos que ter o Senhor Jesus Cristo pertinho de nós. Em cada momento do nosso dia que nós nos lembrarmos, façamos uma oração e peçamos a presença viva e real do Senhor Jesus na nossa vida, porque assim Ele vai estar sempre presente conosco. Não vai ficar somente nesse momento, mas vai ficar em todos os momentos da nossa vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.